seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Carol Azevedo e o vídeo que eu trago hoje pra vocês é uma resenha. Fazia tempo que eu não trazia uma resenha aqui pro canal. Bom, e antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, curtir, comentar e compartilhar. E também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo aqui embaixo. O livro que eu trago hoje pra vocês é A Viagem de Silka, da Ethel Morris. Eu já falei um pouco sobre esse livro num vlog que eu soltei aqui no canal, então lá eu mostro as minhas reações lendo esse livro. Meu parecer ao final da história, né, eu falei mais ou menos ali sobre a história, mas eu senti que devia trazer também uma resenha, uma coisa mais com dados, formulado com datas e mais algumas coisinhas, né? Até porque esse livro aqui eu favoritei. Foi uma leitura, assim, muito emocionante, uma leitura muito difícil também, por ser um livro de Segunda Guerra, mas a história da Silka, né, da Cecilia Klein, é uma história, assim, que eu acho que todo mundo deveria conhecer, todo mundo deveria ler esse livro, porque é uma história de coragem, de superação. Então, gente, vamos logo começar isso aqui. Eu confesso que eu tô um pouco nervosa, pelo fato desse livro ter mexido muito comigo. Mas vou falar aqui pra vocês, detalhe por detalhe, entre aspas, né, pra não dar um spoiler sobre essa história. Bom, A Viagem de Silka é praticamente a continuação de O Tatuador de Auschwitz. É da Ethel Morris. Esse livro aqui eu li no ano passado, se eu não me engano. E eu fiz resenha dele, mas foi por uma outra rede social vizinha. Eu posso deixar também aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem conferir. Necessariamente você precisa ler O Tatuador de Auschwitz antes da Viagem de Silka. Você pode ler da forma que você preferir, porque não interfere. Porém, a única coisa que liga esses dois livros é que no Tatuador de Auschwitz, quanto na Viagem de Silka, tem personagens em comum, como o Leon, que é o protagonista do Tatuador de Auschwitz. Ele é mencionado aqui na Viagem de Silka, e Silka também é mencionada no Tatuador de Auschwitz, então tem essa troca aí que é super interessante. Esse livro vai trazer pra gente a história da Cecilia Klein, ou Silka, né, como a gente conhece melhor, jovem que foi enviada para o campo de concentração de Auschwitz II. Mais ou menos, se não me engano, 3 anos da vida dela em Auschwitz, e quando enfim chega 1945/1946, que a União Soviética chega aos campos de concentração de Auschwitz, a Silka não tem o destino que ela esperava, ela não é enfim liberta. Ela novamente é trancafiada num campo de trabalho forçado chamado Gulag. De trazer mais detalhes sobre a história da Silka, né, nossa protagonista, eu vou falar mais ou menos aqui pra vocês o que eram os Gulags, né, dar um pouquinho mais de detalhe como que era lá no Gulag. O Gulag era um sistema de trabalhos forçados para criminosos, presos políticos, qualquer cidadão em geral que se opusesse ao regime da União Soviética. E no Gulag aplicava a pena privativa e também a pena de morte e trabalhos forçados. Bom, foram criados após a Revolução Comunista de 1917, que era uma sigla em russo, Administração Central dos Campos. Era praticamente a combinação vento frio, trabalho pesado, alimentação mínima e condições sanitárias quase inexistentes, acelerando assim a taxa de mortalidade dos presos. A União Soviética chega aos campos de concentração. Eles percebem uma coisa um pouco estranha em relação a Silka, porque dentre todos aqueles prisioneiros que estavam em Auschwitz, a Silka ela tinha meio que... ela era diferente dos outros presos, pois ela não tinha a cabeça raspada. Ela, digamos assim, que tinha um nome associado a pessoas da alta patente do escalão nazista. A União Soviética achou isso muito suspeito e acabaram julgando ela pelos crimes que ela havia cometido. Eles falam basicamente, né, o Leon descreve que a Silka foi julgada por ter dormido com o inimigo. Mas quando a gente vê a perspectiva da história da Silka, olhando assim de uma visão de fora, a gente percebe que na real tudo que ela fez foi para sobreviver. Ela não tinha escolha, ela não tinha o que fazer. Submetia a esses tipos de ações horríveis, ou ela era enviada para a câmara de gás. Então a Silka, ela é uma sobrevivente. Eu vou sempre ressaltar isso. Não vou deixar ninguém pintar a Silka como se ela tivesse feito algo de errado, como se ela estivesse confraternizando com o inimigo, porque a gente sabe que não era isso. Se você já leu um livro de Segunda Guerra Mundial, você sabe exatamente o que os judeus foram expostos, né? A que tipo de situações eles tiveram que passar. Então, quando você se depara com
a Silka sendo vítima do nazismo, do campo de concentração, e chega lá em 1946, novamente ela é enviada para um outro campo de trabalho forçado. Isso realmente é muito revoltante. Silka, ela foi mandada para o Gulag de Vorkuta. Eu não sei falar esse nome, gente, me perdoem. Eu vou deixar até escrito aqui para vocês não terem nenhum problema com isso. E é considerado um dos gulags mais pesados, condenada a 15 anos de trabalho forçado. Então, novamente, ela é presa, tirada da sua juventude, porque a Silka foi enviada para Auschwitz, ela tinha, se não me engano, 16 anos. Perdeu toda a juventude, ela perdeu praticamente metade da vida dela em campos de concentração, em campos de trabalhos forçados. Eu tô revoltada aqui, gente, só queria dizer isso. Eu havia mencionado pra vocês, a Silka era a única prisioneira que os nazistas deixaram manter o cabelo comprido, pelo fato dela ter um cabelo muito bonito. Então chamava muita atenção o cabelo dela. Tanto em Auschwitz ela chamava muita atenção, tanto dos prisioneiros como do alto escalão nazista. Era possível sim a União Soviética ter essa distinção, né, entre se ela estava compactuando como inimigo ou não. Pelo fato dela ter sim o número tatuado no braço dela, o número dos prisioneiros. Todos os prisioneiros tinham o número tatuado. Então era perceptível que ela também era uma prisioneira e vítima. Só que a União Soviética não quis enxergar isso. Naquela época, eles apenas queriam se vingar, né, de toda aquela guerra que tinha. Não queriam, basicamente, salvar as pessoas. Mas se vingar pela guerra que tinha acontecido, se vingar dos nazistas. E eram pegando pessoas inocentes e fazendo elas de vítimas novamente. Igual aconteceu com a Silka. A Silka acabou, sem querer, né, chamando a atenção do comandante do campo, que eu não sei falar o nome dele, gente, é muito difícil, eu vou deixar escrito aqui na tela. O fato dela ter chamado a atenção dele, né, ele separou ela das demais prisioneiras de trabalho, né, no campo de concentração. Então, meio que ela teve um privilégio, entre muitas e muitas aspas, ela foi colocada do bloco 25. O bloco 25 nada mais era que o bloco da morte. Todas as pessoas que ficavam no bloco 25, no dia seguinte, elas seriam mandadas para a câmara de gás. Então, a Silka, ela ficou muito desesperada de ter que presenciar tudo aquilo, né? De ver muitas pessoas morrendo, ela praticamente, entre aspas, né, mandando as pessoas para a câmara de gás. Então, foi muito difícil para ela. E ela se sentiu muito culpada por tudo isso que ela teve que fazer, apesar de nada disso ser culpa dela, né? Enquanto ela era também comandante do bloco 25, esse comandante do campo a forçava a ter relações com ele, então ela era estuprada diariamente, então ela meio que teve que passar por tudo isso para sobreviver. Olha as atrocidades. E ainda, mais lá pra frente na história, a gente descobre que muitas outras prisioneiras do campo de concentração a via com maus olhos, dizia coisas horríveis sobre ela. E não sabiam nem um terço do que ela passava. Em Auschwitz, a Silka, ela faz amizades muito fortes. Ela foi enviada para Auschwitz junto com a sua irmã. A sua mãe e o seu pai, ela não sabe até então onde eles estavam, porque a Silka saiu de casa antes dos pais dela. Hitler tinha anunciado, né, que tinha que designar pessoas mais novas para trabalhar, principalmente os judeus. E daí a Silka e a sua irmã acharam que se elas fossem, os pais delas não iriam precisar ir, né, para trabalhar, seja lá com o que fosse. Elas achavam que se elas fossem na frente, os pais delas ficariam a salvos. Só que elas não imaginavam que esse trabalho seria você permanecer num campo de concentração. Então é muito triste os relatos que ela conta pra gente, né, que a gente tem acesso. Então ela tá lá em Auschwitz com a sua irmã. Até ao decorrer da história a gente sabe mais sobre a família dela, mas eu vou deixar isso pra vocês saberem quando vocês estiverem lendo. Ela conhece também o Leio, né, que é o tatuador de Auschwitz, e a Gita, que é o par romântico do Leio. Então ela tem uma relação muito forte com a Gita. Elas são praticamente irmãs, né? Elas se tratam como irmãs e elas viram, tipo, melhores amigas. E o Leio menciona que ela é a menina mais corajosa que ele já conheceu na vida dele. Então o livro também é composto por alguns relatos do Leio, que é o tatuador, e também a Ethel Mertz meio que fez um apanhado, né? Ela fez uma pesquisa. Ela não teve todos os relatos da Silka. Ela teve que pesquisar muito. Então, muitas coisas no livro criadas para fazerem sentido à história. Isso acontece em livros de Segunda Guerra, porque a gente não consegue ter os relatos exatos
de tudo que aconteceu, coisa por coisa. Das coisas que tem no livro, de fato, aconteceram. De agora eu vou contar os relatos do que aconteceu com ela lá no Gulag, né? Silka, né? Ela se sente muito culpada por tudo que ela teve que fazer em Auschwitz para sobreviver. Então ela sente que ela merece esse destino que ela tá tendo. Ela sente que ela merece novamente ser mandada para um campo de trabalho forçado, pelo fato dela ter feito muitas outras pessoas sofrerem. Mas a gente sabe que isso não foi por culpa dela. Mas ela tem essa visão, merece tudo o que tá acontecendo com ela. Então é muito difícil ler isso porque ela se sente culpada, ela carrega esse peso, né? Então é muito complicado. Quando a Silka é mandada para o Gulag, ela já tem 19 anos, muito nova ainda, né? No caminho, ela é enviada num vagão de gado, é muito parecido como ela foi mandada para Auschwitz. Então, nesse vagão de gado tinha várias outras mulheres junto com ela, e ela se afeiçoa a Josie, uma jovem de 16 anos. Ela meio que se apega a Josie ali, e a partir dali elas viram amigas, meio que acolhe ela para proteger ela de tudo que virar acontecer no campo de trabalho forçado. Ela meio que se identifica com a Josie, né, por ser tão nova igual a ela quando foi mandada para Auschwitz. Então ela tenta ao máximo ajudar a Josie com tudo que for necessário. Quando em Gulag, Silka novamente chama a atenção, e dessa vez ela chama a atenção de um dos prisioneiros que tem um cargo melhor, digamos assim, um cargo melhor no campo, né? Então, a partir do momento que eles ficam lá por muito tempo, depois esses prisioneiros conseguem virar guardas e trabalhar ali no Gulag. Eles têm direito de ter esposas. Ou seja, então a Silka é escolhida por esse homem, que eu não lembro o nome dele, que tem uma posição melhor, e novamente ela é abusada sexualmente todas as noites. Então ela fica muito abalada com isso, porque novamente ela tem que passar por tudo aquilo que ela passou em Auschwitz. Então, a partir do momento que ela tem essa proteção dele, nenhum outro homem pode encostar nela, nem dormir com ela. Então, isso em Gulag é visto como um privilégio. Silka é uma menina que aprende tudo muito rápido e ela tem muitas habilidades. Então, acaba que ela consegue um trabalho no hospital do Gulag, né? Pelas suas habilidades. Então, o trabalho no hospital, ela tem uma condição melhor de vida, digamos assim. Ela recebe uma porção de comida a mais, então ela pega essa porção de comida a mais que ela recebe e divide com todas as outras prisioneiras que estão no mesmo pavilhão que ela. Então a Silka meio que ela novamente se sente privilegiada e ela não gosta desse privilégio porque ela sente que não merece, ela sente que ela deveria sofrer. Então é uma questão de conflitos ali nessas partes do livro que realmente é difícil. Conta com a ajuda de uma médica, eu vou também deixar o nome dela aqui, acaba virando amigas, e essa médica vai ajudar a Silka de todas as maneiras que ela pode. Na reta final, para falar para vocês, história de coragem, de esperança, principalmente de sobrevivência. Então, tudo que a Silka teve que se submeter a fazer foi para se manter viva. E é muito difícil até para mim falar sobre ele, porque a gente vê como era difícil para ela e mesmo assim ela não perdia a vontade de viver. Então realmente é admirável a coragem dela, a determinação. E pensar que a Segunda Guerra Mundial não tem nem muito tempo que aconteceu e que isso de fato aconteceu. É até estranho você ler e perceber que isso de fato aconteceu. É muito estranho. Porque são umas coisas absurdas, são atrocidades, então realmente é muito complicado. O livro também mostra pra gente a Segunda Guerra de uma perspectiva feminina, uma perspectiva totalmente diferente e muito dolorosa, porque as mulheres, além de terem que passar por esse trabalho forçado, elas são estupradas diariamente, muitas das vezes, como a Silka foi. Então realmente é muito triste ler sobre isso, mas é um livro também que traz pra gente uma perspectiva totalmente diferente sobre a União Soviética. Eu falei isso no vlog, eu achava que se chegasse em 1945 tudo iria ficar bem, né, pros judeus lá no campo de concentração. Só que com o livro da Silka a gente percebe que não é bem assim. Uma das coisas que a União Soviética fez, né, o regime soviético, foi por interesse próprio e em momento nenhum eles acolheram aquelas pessoas que precisavam tanto de uma ajuda, de um recurso, né? Porque essas pessoas que são vítimas do Holocausto perderam tudo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até um próximo vídeo.